Olha só, gente, hoje aqui no nosso quadro de Direito, o assunto será sobre como conseguir a cidadania europeia. O nosso convidado é o advogado Felipe Saboni, ele está aqui ao vivo, então você que está em casa, tem dúvida, quer saber aí sobre a cidadania, como conseguir, vai lá interagir com a gente, 45 9971 2036, está ali na sua telinha, mande sua pergunta pra gente. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Mauro, obrigado. Felipe, queria que você começasse explicando para a gente assim, quais que são os principais benefícios em obter essa cidadania europeia. Eu costumo falar que a cidadania é um ativo que você pode escolher, você tem liberdade de escolha o que você vai fazer com ela. Você pode morar fora, pode morar na Europa, pode pular a fila do consulado se você quiser, pode estudar fora, escolher uma universidade europeia para estudar, para ter conhecimento, pode fazer uma pós-graduação. Os benefícios são múltiplos, você pode fazer ir para lá e ser assistido pela saúde europeia. Isso tudo está dentro desse pacote que é a cidadania europeia, entre outros. Felipe, mas assim, e quem que pode solicitar essa cidadania europeia? Existem alguns requisitos comuns com outros países? Como que funciona? Porque a gente sabe que muitas pessoas têm direito e nem sabem disso também, né? Eu costumo falar que muitos brasileiros possuem direito e não sabem ou têm dificuldade de obter os documentos necessários para pleitear esse direito. E nós da Portugal Simples podemos ajudar nisso. Se você não conhece sua história, não sabe de onde veio seu bisavô, seu avô, até mesmo seu trisavô, pode procurar a gente, que a gente tem esse trabalho de genealogia. A gente faz essa busca de documento, onde quer que ele esteja, a gente busca e acha para você. E quais que são as formas mais comuns de obter essa cidadania europeia? É fazendo esses estudos, procurando nome de familiares? Como que funciona essa parte também? Então, o sobrenome é um indício, mas ele não concretiza o direito. Você precisa de documentação. Você precisa buscar na Itália o documento do seu antenato, do seu bisavô, trisavô, que veio da Itália para o Brasil, ou mesmo do seu avô português que migrou para cá, ou do seu avô, bisavô polonês também. E isso é difícil, realmente. Uma empresa especializada pode te ajudar nisso. A gente tem expertise nesse assunto. A gente tem contatos lá fora, na Europa, e aqui no Brasil, a gente tem conhecimento tanto da legislação brasileira quanto da europeia. Isso facilita muito e agiliza muito o processo. E quais que são os primeiros passos para quem quer iniciar esse processo da cidadania? O que ele tem que pensar, o que ele tem que ir atrás, Felipe? Boa pergunta, Mauro. Primeiro, ele tem que ter a certidão de nascimento dele em mãos. Esse é o principal documento, porque ali ele já consegue ver quem são os avós dele e isso já é um grande indício. A gente consegue descobrir se os avós já são europeus. Se for europeu, a gente já pode pleitear os direitos. Se for um neto de português, se for um neto de italiano, se for um neto de polonês. Isso tudo já dá direito para a pessoa e ali, já, naquela certidão, já tem todos os nomes, todas as características que a gente consegue buscar os documentos necessários. E esses documentos, geralmente eles são exigidos como que vocês conseguem procurar? Eu sei porque eu posso ir atrás do Piscine, né, do Pittini, ou eu posso ir atrás dos Borges dos Reis ali, que é da minha mãe. Então eu sei que os dois dá para trabalhar ali também, tanto para Portugal quanto para Itália. Mas o que é? É através desse documento que você vai saber para onde ir ou dá para conseguir as duas também? Então, se a pessoa conhece a história da família dela, facilita. Ela já sabe de onde veio o antepassado, a gente vai na cidade, no local onde ele nasceu, o antepassado, e busca esse documento. Se ela não sabe, a gente faz uma busca entre os cartórios, tanto do Brasil quanto lá fora, e a gente utiliza também uma plataforma que os Mormons provêm de documentação, que ele tem muita informação. As próprias pessoas alimentam essa plataforma, uma plataforma colaborativa, que às vezes tem informações também, que às vezes você se surpreende, que tem ali um documento da sua família. Nossa, você não sabia? Talvez um primo distante colocou ali, você nem sabe que é seu primo. Isso acontece, é muito comum. E como lidar, como procurar esses documentos antigos, assim, é difícil esse acesso, esse trabalho também? Ou vocês, como você falou, tem muitas pessoas que trabalham com vocês que estão nessas regiões ali para procurar. É assim que funciona também? Isso. Existem pesquisadores, genealogistas especializados nessa documentação. Eles buscam, eles fazem essa pesquisa, mas a pessoa também pode ter os documentos, pode ter guardado ali no inventário da família, um processo no Brasil pode ter essa documentação. Às vezes um casamento antigo que tá reservado num cartório, ela nem sabe que existe esse documento ali guardado num cartório de São Paulo, do Paraná. Alguns estados guardam essa documentação. O Rio de Janeiro, por exemplo, não guarda. São Paulo já tem isso, Paraná também. Isso é legal saber e é importante as pessoas terem esse conhecimento que elas podem adquirir esses documentos e ter o direito.
Porque muitas vezes as pessoas desistem. Ah, não tem documentação, o que eu vou fazer? É difícil, nem vou tentar. Mas é importante a gente tentar sim, até se você pensa, como o Felipe falou, morar fora, estudar, não precisar ficar em fila de consulado, tentando visto e tal. Então é importante, se é um direito e você acha que pode, tem que ir atrás, tem que procurar isso daí, né? É um direito seu, você faz o que você bem entender com ele. Como eu disse, você pode escolher só pular a fila da migração, vou para os Estados Unidos, não quero ficar 1 hora na fila, quero passar em 15 minutos. Tá válido, é um direito seu. Mas você também pode, seu filho vai ter o direito, você pode mandar ele estudar fora. Não quer, ele quer fazer um LLM, uma pós-graduação na Holanda, ele vai pagar muito menos que um cidadão não europeu pagaria. Isso é um baita benefício. E Felipe, em média, assim, quanto tempo leva um processo para obter essa cidadania? Como que funciona? Com a documentação completa, o processo costuma demorar entre 1 a 4 anos, dependendo da tipologia da pessoa. Se ela é neta, se ela é filho, isso tudo influencia no tempo, na duração do processo. Se a pessoa é filho de português, é um pouco mais rápido. Se ela vai judicializar na Itália, já demora um pouco mais, 2 anos. Isso tudo influencia. Se ela é cônjuge de um europeu, isso também já tem um prazo maior. Essa parte que você falou, e de repente você morando lá, você consiga mais rápido, de repente você passando um tempo na Itália? Existe essa forma, a Itália permite, não é uma forma legal, mas quem está no ramo sabe que isso pode acontecer. Você pode ir para a Itália, passar um tempo lá e conseguir essa cidadania mais rápida, mas você precisa disponibilizar de muito tempo, porque você pode ficar... Você vai mudar de país, né? Vai ficar em outro país Se também, você está decidido a mudar de país, talvez seja a solução mais rápida. Eu quero morar na Europa... Já adiantando o serviço ali. Já vai ali, já está ali. E assim, quais que são os maiores desafios que as pessoas enfrentam na hora de solicitar a cidadania? O que de repente pode atrasar? Quais são as dificuldades ali? É a história familiar. Eu, por exemplo, meus sobrenomes são todos inventados. A minha bisavó também, por exemplo, mudou de nome quando veio para o Brasil. Eu conheci minha bisavó como Vó Clara. Só que quando eu fui estudar e conhecer, o nome dela é Maria do Patrocínio. Nossa. Olha a diferença. Isso daí, é muito comum. Como é que vai achar uns documentos daí? Vou procurar a Dona Clara e acha Maria do Patrocínio. Isso acontece muito. Então, existe muito homônimo. Isso é uma dificuldade também. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a documentação para ter certeza que aquele antepassado é o seu de direito e pleitear a sua cidadania. E assim, menores de idade pode ir atrás também. Até a gente sabe, se de repente um familiar já conseguiu, é mais fácil também. Mas menores de idade, como que funciona para essa parte? Os menores podem pleitear por via própria. Mas, por exemplo, meus filhos já nasceram portugueses. Eu já era português, minha esposa já era portuguesa. Então, eles já nasceram com esse direito. A gente só apresentou a documentação, já tinham esse direito. A gente Não só vão se apresentou... incomodar com tudo isso, já está pronto já. Pai advogado também facilita. E a cidadania por casamento, que tem muitos também que casam assim para conseguir a cidadania. E quais que são os critérios assim nesses países? Como que são essas regras? Elas são acessíveis também ou não? São. Portugal é o país mais acessível para o cônjuge. Primeiro porque a língua é a mesma. Isso já é um benefício. O brasileiro que é casado com português, com cidadão português, ele precisa estar casado há 5 anos para ter esse direito. E se ele tiver um filho com português, esse prazo cai para 3 anos. Então é um prazo bem rápido. Isso é um direito bem legal. Já o italiano, ele precisa falar a língua, já é um dificultador maior. Você precisa provar que você fala italiano, que você tem um vínculo com a comunidade italiana, isso já dificulta um pouco, mas também tem esse direito. E assim, e esse processo todo da cidadania europeia, ela é feita, tem como fazer sem assessoria jurídica ou é altamente recomendável contar com um especialista para ajudar nessa causa de montar esse processo todo, até para ser mais rápido também, como você falou, porque tem muitos documentos, como você falou da sua avó, a troca ali de um nome, vai achar Existe. Como, gente? É só ir rastreando mesmo. Né? O processo é dividido em 2 partes. A parte do Brasil, com os documentos dos brasileiros, tanto as pessoas que vieram para cá, casaram aqui, o europeu normalmente veio para cá, casou aqui, então tem um casamento aqui que você tem que buscar. Então a gente monta a parte Brasil e a parte Europa também. Então a gente junta essas 2 partes e aí apresenta para o governo europeu de direito os documentos e ele vai conceder a cidadania após uma análise que demora esse prazo que eu falei, entre 1 a 4 anos, dependendo do tipo de cidadania que você é. E assim, e tem como conseguir mais que uma? Tipo, como eu falei, de ter os 2 sobrenomes, você ter a de Portugal e da Itália? A legislação permite. Eu, por exemplo, estou pleiteando mais 2. Já tenho a portuguesa, estou pleiteando agora a polonesa e a romena.
Só isso. Estou tentando. Tem dificultadores de documentos. A língua também é um dificultador, mas eu já consegui os documentos na Romênia, já consegui os documentos na Polônia. E agora é só esperar também. E é assim, Felipe, para quem está começando a buscar essas informações, né, sobre a cidadania europeia, qual que seria o primeiro passo? O que é mais essencial nesse momento? Conhecer a história da sua própria família, conversar com os parentes mais antigos que conhecem, que sabem, ver se alguém tem algum documento. Eu, por exemplo, consegui o documento do meu bisavô português através de uma prima distante, que eu vi 2 vezes na minha vida. E aí ela me forneceu essa documentação, foi aí que eu descobri que a Clara Maria do Patrocínio. E consegui o direito para o meu pai e depois para mim, para os meus filhos e para minha esposa. Não, e é muito interessante esse processo de você descobrir, que você descobre bisavô enterrado no interior, avó não sei aonde, na Itália mesmo, onde eles estão, tal, e você consegue os documentos. E também é muita confusão dos sobrenomes picados, tipo assim, o meu Piscine é com C só, tem Piscine com os 2 Cs, tem Piscine com 2 S, e tudo isso vai mudando lá então. Então, se você não tem ninguém que entende, que possa te ajudar ali, você acaba se perdendo também no meio do caminho, né, com esses sobrenomes, como você falou, alguns eles eram até inventados. Exatamente, os sobrenomes vão mudando ao longo do tempo, as pessoas vão escondendo essa origem com medo, a maioria são fugitivos de guerra, outros fugiram da fome, então as histórias são importantes para você saber aonde buscar. Saber essa história aí, como que ela foi montada, né? E assim, há alguma recomendação especial assim para evitar problemas ou de repente atraso no processo? O que de repente tem que cuidar mais aí? Ler a documentação é importante, verificar se está tudo certo, se os nomes estão batendo, se realmente o seu avô casou com fulano, se ele está na sua certidão com o nome correto. Isso tudo é importante você verificar. Se você vai fazer por via própria, sozinho, sem uma assessoria, você tem que ter muito cuidado, porque caso haja alguma exigência, o seu processo pode ficar parado por anos ou mesmo ser indeferido. Então, daí é por isso que é bom ter essa assessoria para você montar, né? Como ele falou, de repente vai faltando uma assinatura, um nome que está errado, você ficou 5 anos lá, vai ficar mais 5 anos parado. Então, por isso que é importante na hora de mandar esses documentos também, eles estarem redondinhos ali, né? Mas assim, alguma consideração final, mensagem para quem deseja, de repente, ir atrás da cidadania europeia, como a gente falou, quem tem direito, se você tem o sobrenome, você já sabe um pouco da história, tem seu direito, é importante ir atrás. Super vale a pena ter o passaporte, né, o vermelhinho, o bordô. Eu costumo dizer que o momento é agora. Não deixa para amanhã, as legislações mudam muito. Às vezes, hoje você tem direito, amanhã pode não ter. Então é importante você assegurar logo isso. E mesmo você já sabendo que tem direito à documentação, dá entrada logo, não fica esperando. Se está com alguma dificuldade financeira, tenta, conversa com a empresa, vê se ela pode facilitar um pagamento. Nós estamos aqui para ajudar, a gente da Portugal Simples também somos facilitadores dessa parte. Então é importante as pessoas não deixarem para amanhã que elas podem adquirir hoje, porque pode se perder. Não, e a gente sabe que demora um tempinho, né? Também então, tem. quanto antes você puder ir atrás, conseguir seu passaporte, viajar mais tranquilo também, melhor. Mas eu vou fazer assim, não consegui responder todo mundo lá, mas eu vou deixar o Instagram ali do Felipe, tá ali na tela também, ó. É só você interagir lá também tem dicas do que são os documentos, qual que é a primeira coisa que você vai fazer. Então é só vocês interagirem ali através do Instagram também. Felipe, gratidão, obrigado pela aula aí. Bom, vamos para o intervalo então, gente. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu volto para falar sobre Reiki. Você sabe para que serve essa terapia alternativa? Se você não sabe, daqui a pouquinho nós vamos aprender juntos aqui no Ver Mais. Eu volto já já. Olha só, gente, hoje aqui no nosso quadro de Direito, o assunto será sobre como conseguir a cidadania europeia. O nosso convidado é o advogado Felipe Saboni, ele está aqui ao vivo, então você que está em casa, tem dúvida, quer saber aí sobre a cidadania, como conseguir, vai lá interagir com a gente, 45 9971 2036, está ali na sua telinha, mande sua pergunta pra gente. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Mauro, obrigado. Felipe, queria que você começasse explicando pra gente, assim, quais que são os principais benefícios em obter essa cidadania europeia. Eu costumo falar que a cidadania é um ativo que você pode escolher, você tem liberdade de escolha o que você vai fazer com ela. Você pode morar fora, pode morar na Europa, pode pular a fila do consulado se você quiser, pode estudar fora, escolher uma universidade europeia para estudar, para ter conhecimento, pode fazer uma pós-graduação. Os benefícios são múltiplos, você pode fazer ir para lá e ser assistido pela saúde europeia. Isso tudo está dentro desse pacote que é a cidadania europeia.
entre outros. Felipe, mas assim, e quem que pode solicitar essa cidadania europeia? Existe alguns requisitos comuns com outros países? Como que funciona? Porque a gente sabe que muitas pessoas têm o direito e nem sabem disso também, né? Eu costumo falar que muitos brasileiros possuem direito e não sabem ou têm dificuldade de obter os documentos necessários para pleitear esse direito. E nós da Portugal Simples podemos ajudar nisso. Se você não conhece sua história, não sabe de onde veio seu bisavô, seu avô, até mesmo seu trisavô, pode procurar a gente, que a gente tem esse trabalho de genealogia. A gente faz essa busca de documento, onde quer que ele esteja, a gente busca e acha para você. E quais que são as formas mais comuns de obter essa cidadania europeia? É fazendo esses estudos, procurando nome de familiares? Como que funciona essa parte também? Então, o sobrenome é um indício, mas ele não concretiza o direito. Você precisa de documentação. Você precisa buscar na Itália o documento do seu antenato, do seu bisavô, trisavô, que veio da Itália para o Brasil, ou mesmo do seu avô português que migrou para cá, ou do seu avô, bisavô polonês também. E isso é difícil, realmente. Uma empresa especializada pode te ajudar nisso. A gente tem expertise nesse assunto, a gente tem contatos lá fora, na Europa, e aqui no Brasil, a gente tem conhecimento tanto da legislação brasileira quanto da europeia. Isso facilita muito e agiliza muito o processo. E quais que são os primeiros passos para quem quer iniciar esse processo da cidadania? O que ele tem que pensar, o que ele tem que ir atrás, Felipe? Boa pergunta, Mauro. Primeiro, ele tem que ter a certidão de nascimento dele em mãos. Esse é o principal documento, porque ali ele já consegue ver quem são os avós dele e isso já é um grande indício. A gente consegue descobrir se os avós já são europeus. Se for europeu, a gente já pode pleitear o direito, se for um neto de português, se for um neto de italiano, se for um neto de polonês. Isso tudo já dá direito para a pessoa e ali, já, naquela certidão, já tem todos os nomes, todas as características que a gente consegue buscar os documentos necessários. E esses documentos, geralmente eles são exigidos como que vocês conseguem procurar? Eu sei porque eu posso ir atrás do Piscine, né, do Pittini, ou eu posso ir atrás dos Borges dos Reis ali, que é da minha mãe. Então eu sei que os dois dá para trabalhar ali também, tanto para Portugal quanto para Itália. Mas o que é? É através desse documento que você vai saber para onde ir ou dá para conseguir as duas também? Então, se a pessoa conhece a história da família dela, facilita. Ela já sabe de onde veio o antepassado, a gente vai na cidade, no local onde ele nasceu, o antepassado, e busca esse documento. Se ela não sabe, a gente faz uma busca entre os cartórios, tanto do Brasil quanto lá fora, e a gente utiliza também uma plataforma que os Mormons provém de documentação, que ele tem muita informação. As próprias pessoas alimentam essa plataforma, uma plataforma colaborativa, que às vezes tem informações também, que às vezes você se surpreende, que tem ali um documento da sua família. Nossa, você não sabia? Talvez um primo distante colocou ali, você nem sabe que é seu primo. Isso acontece, é muito comum. E como lidar, como procurar esses documentos antigos, assim, é difícil esse acesso, esse trabalho também? Ou vocês, como você falou, tem muitas pessoas que trabalham com vocês que estão nessas regiões ali para procurar. É assim que funciona também? Isso. Existem pesquisadores, genealogistas especializados nessa documentação. Eles buscam, eles fazem essa pesquisa, mas a pessoa também pode ter os documentos, pode ter guardado ali no inventário da família, um processo no Brasil pode ter essa documentação. Às vezes um casamento antigo que tá reservado num cartório, ela nem sabe que existe esse documento ali guardado num cartório de São Paulo, do Paraná. Alguns estados guardam essa documentação. O Rio de Janeiro, por exemplo, não guarda. São Paulo já tem isso, Paraná também. Isso é legal saber e é importante as pessoas terem esse conhecimento que elas podem adquirir esses documentos e ter o direito. Porque muitas vezes as pessoas desistem. Ah, não tem documentação, o que eu vou fazer? É difícil, nem vou tentar. Mas é importante a gente tentar sim, até se você pensa, como o Felipe falou, morar fora, estudar, não precisar ficar em fila de consulado, tentando visto e tal. Então é importante, se é um direito, você acha que pode, tem que ir atrás, tem que procurar isso daí, né? É um direito seu, você faz o que você bem entender com ele. Como eu disse, você pode escolher só pular a fila da migração, vou para os Estados Unidos, não quero ficar 1 hora na fila, quero passar em 15 minutos. Tá válido, é um direito seu. Mas você também pode, seu filho vai ter o direito, você pode mandar ele estudar fora. Não quer, ele quer fazer um LLM, uma pós-graduação na Holanda, ele vai pagar muito menos que um cidadão não europeu pagaria. Isso é um baita benefício. E Felipe, em média, assim, quanto tempo leva um processo para obter essa cidadania? Como que funciona? Com a documentação completa,
O processo costuma demorar entre 1 a 4 anos, dependendo da tipologia da pessoa. Se ela é neta, se ela é filho, isso tudo influencia no tempo, na duração do processo. Se a pessoa é filho de português, é um pouco mais rápido. Se ela vai judicializar na Itália, já demora um pouco mais de 2 anos. Isso tudo influencia. Se ela é cônjuge de um europeu, isso também já tem um prazo maior. Essa parte que você falou, e de repente você morando lá, você consiga mais rápido, de repente você passando um tempo na Itália? Existe essa forma, a Itália permite, não é uma forma legal, mas quem está no ramo sabe que isso pode acontecer. Você pode ir para a Itália, passar um tempo lá e conseguir essa cidadania mais rápida, mas você precisa disponibilizar de muito tempo, porque você pode ficar... Você vai mudar de país, né? Vai estar em outro país. Se você está decidido a mudar de país, talvez seja a solução mais rápida. Eu quero morar na Europa... Já adiantando o serviço ali. Já vai ali, já está ali. E assim, quais que são os maiores desafios que as pessoas enfrentam na hora de solicitar a cidadania? O que de repente pode atrasar? Quais são as dificuldades ali? É a história familiar. Eu, por exemplo, meus sobrenomes são todos inventados. A minha bisavó também, por exemplo, mudou de nome quando veio para o Brasil. Eu conheci minha bisavó como Vó Clara. Só que quando eu fui estudar e conhecer, o nome dela é Maria do Patrocínio. Nossa. Olha a diferença. Isso daí, é muito comum. Como é que vai achar uns documentos daí? Vou procurar a Dona Clara e acha Maria do Patrocínio. Isso acontece muito. Então, existe muito homônimo. Isso é uma dificuldade também. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a documentação para ter certeza que aquele antepassado é o seu de direito e pleitear a sua cidadania. E assim, menores de idade pode ir atrás também. Até a gente sabe se de repente um familiar já conseguiu, é mais fácil também. Mas menores de idade, como que funciona para essa parte? Os menores podem pleitear por via própria. Mas, por exemplo, meus filhos já nasceram portugueses. Eu já era português, minha esposa já era portuguesa. Então, eles já nasceram com esse direito. A gente só apresentou a documentação, já tinham esse direito. A gente não só vão se apresentou... incomodar com tudo isso, já está pronto já. Pai advogado também facilita. E a cidadania por casamento, que tem muitos também que casam assim para conseguir a cidadania. E quais que são os critérios assim nesses países? Como que são essas regras? Elas são acessíveis também ou não? São. Portugal é o país mais acessível para o cônjuge. Primeiro porque a língua é a mesma. Isso já é um benefício. O brasileiro que é casado com português, com cidadão português, ele precisa estar casado há 5 anos para ter esse direito. E se ele tiver um filho com português, esse prazo cai para 3 anos. Então é um prazo bem rápido. Isso é um direito bem legal. Já o italiano, ele precisa falar a língua, já é um dificultador maior. Você precisa provar que você fala italiano, que você tem um vínculo com a comunidade italiana, isso já dificulta um pouco, mas também tem esse direito. E assim, e esse processo todo da cidadania europeia, ela é feita, tem como fazer sem assessoria jurídica ou é altamente recomendável contar com um especialista para ajudar nessa causa de montar esse processo todo, até para ser mais rápido também, como você falou, porque tem muitos documentos, como você falou da sua avó, a troca ali de um nome, vai achar Existe. Como, gente? É só ir rastreando mesmo. Né? O processo é dividido em 2 partes. A parte do Brasil, com os documentos dos brasileiros, tanto as pessoas que vieram para cá, casaram aqui, o europeu normalmente veio para cá, casou aqui, então tem um casamento aqui que você tem que buscar. Então a gente monta a parte Brasil e a parte Europa também. Então a gente junta essas 2 partes e aí apresenta para o governo europeu de direito os documentos e ele vai conceder a cidadania após uma análise que demora esse prazo que eu falei, entre 1 a 4 anos, dependendo do tipo de cidadania que você é. E assim, e tem como conseguir mais que uma? Tipo, como eu falei, de ter os 2 sobrenomes, você ter a de Portugal e da Itália? A legislação permite. Eu, por exemplo, estou pleiteando mais 2. Já tenho a portuguesa, estou pleiteando agora a polonesa e a romena. Só isso? Estou tentando. Tem dificultadores de documentos. A língua também é um dificultador, mas eu já consegui os documentos na Romênia, já consegui os documentos na Polônia. E agora é só esperar também. E é assim, Felipe, para quem está começando a buscar essas informações, né, sobre a cidadania europeia, qual que seria o primeiro passo? O que é mais essencial nesse momento? Conhecer a história da sua própria família, conversar com os parentes mais antigos que conhecem, que sabem, ver se alguém tem algum documento. Eu, por exemplo, consegui o documento do meu bisavô português através de uma prima distante, que eu vi 2 vezes na minha vida. E aí ela me forneceu essa documentação, foi aí que eu descobri que a Clara Maria do Patrocínio.
e consegui o direito para o meu pai e depois para mim, para meus filhos, para minha esposa. Não, e é muito interessante esse processo de você descobrir, que você descobre bisavô enterrado no interior, avó não sei aonde, na Itália mesmo, onde eles estão, tal, e você consegue os documentos. E também é muita confusão dos sobrenomes picados, tipo assim, o meu Piscine é com C só, tem Piscine com os 2 Cs, tem Piscine com 2 S, e tudo isso vai mudando lá então. Então, se você não tem ninguém que entende, que possa te ajudar ali, você acaba se perdendo também no meio do caminho, né, com esses sobrenomes, como você falou, alguns eles eram até inventados. Exatamente, os sobrenomes vão mudando ao longo do tempo, as pessoas vão escondendo essa origem com medo, a maioria são fugitivos de guerra, outros fugiram da fome, então as histórias são importantes para você saber aonde buscar. Saber essa história aí, como que ela foi montada, né? E assim, há alguma recomendação especial assim para evitar problemas ou de repente atrasos no processo? O que de repente tem que cuidar mais aí? Ler a documentação é importante, verificar se está tudo certo, se os nomes estão batendo, se realmente o seu avô casou com fulano. Casou com fulano, se ele está na sua certidão com o nome correto. Isso tudo é importante você verificar. Se você vai fazer por via própria, sozinho, sem uma assessoria, você tem que ter muito cuidado, porque caso haja alguma exigência, o seu processo pode ficar parado por anos ou mesmo ser indeferido. Então, daí é por isso que é bom ter essa assessoria para você montar, né? Como ele falou, de repente vai faltando uma assinatura, um nome que está errado, você ficou 5 anos lá, vai ficar mais 5 anos parado. Então, por isso que é importante na hora de mandar esses documentos também, eles estarem redondinhos ali, né? Mas assim, alguma consideração final, mensagem para quem deseja, de repente, ir atrás da cidadania europeia, como a gente falou, quem tem direito, se você tem o sobrenome, você já sabe um pouco da história, tem seu direito, é importante ir atrás. Super vale a pena até o passaporte, né? O vermelhinho, o bordô. Eu costumo dizer que o momento é agora. Não deixa para amanhã, as legislações mudam muito. Às vezes, hoje você tem direito, amanhã pode não ter. Então é importante você assegurar logo isso. E mesmo você já sabendo que tem direito à documentação, dá entrada logo, não fica esperando. Se está com alguma dificuldade financeira, tenta, conversa com a empresa, vê se ela pode facilitar um pagamento. Nós estamos aqui para ajudar, a gente da Portugal Simples também somos facilitadores dessa parte. Então é importante as pessoas não deixarem para amanhã que elas podem adquirir hoje, porque pode se perder. Não, e a gente sabe que demora um tempinho, né? Também então, tem. quanto antes você puder ir atrás, conseguir seu passaporte, viajar mais tranquilo também, melhor. Mas eu vou fazer assim, não consegui responder todo mundo lá, mas eu vou deixar o Instagram ali do Felipe, tá ali na tela também, ó. É só você interagir lá também tem dicas do que são os documentos, qual que é a primeira coisa que você vai fazer. Então é só vocês interagirem ali através do Instagram também. Felipe, gratidão, obrigado pela aula aí. Bom, vamos pro intervalo então, gente? A gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu volto para falar sobre Reiki. Você sabe para que serve essa terapia alternativa? Se você não sabe, daqui a pouquinho nós vamos aprender juntos aqui no Ver Mais. Eu volto já já.